Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós vamos ver hoje neste vídeo um assunto muito importante, profecia de Deus. Mas antes eu quero fazer uma pergunta já de início. Pode a profecia que vem de Deus gerar confusão para a pessoa que recebe essa profecia? Nós vamos responder a essa pergunta no decorrer deste vídeo, para que você venha entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas o que significa então profecia? O que é uma profecia? A profecia, ela é uma afirmação da parte de Deus de algo que vai acontecer no futuro. Isso é profecia. Profecia é uma afirmação de algo que irá acontecer no futuro. A profecia que vem de Deus, ela é divulgada, difundida por meio de palavras. Deus usa homens e mulheres para trazer uma profecia. Através de sonhos, Deus pode falar com uma pessoa, lhe informar de algo que vai acontecer no futuro. Através de visões também, Deus pode dar visões para as pessoas do que irá acontecer no futuro. Por exemplo, para que serve a profecia que vem de Deus? Nós encontramos a resposta a esta pergunta na Bíblia. A palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios 14, 3, que a profecia ela serve para edificação, exortação e consolação da pessoa para a qual ela foi dirigida. O que é edificação? Edificação, como se diz, é para construção, para construir, para a pessoa crescer, avançar. Exortação. Exortação é um chamar a atenção de Deus em alguma coisa que está errado, na vida da pessoa, por exemplo, mas também é animar, também é impulsionar essa pessoa a progredir, a ir em frente, a consertar, a corrigir, sabendo que Deus está com ela. E também a profecia serve para consolação. O que é consolação? É quando nós estamos com uma tristeza, sofremos alguma perda, algum trauma, e vem algo ao nosso coração que vai nos tirar daquela tristeza, daquela angústia, daquela necessidade horrível e vai nos dar alegria e conforto, sabendo que o Senhor Deus está conosco. Então, o Espírito Santo, diz a palavra, é o nosso outro consolador, por exemplo. Então, a profecia que vem de Deus, ela tanto edifica a pessoa, tanto também ela exorta, ela chama a atenção, mas anima a se levantar, a corrigir e a ir em frente com Deus. E a profecia também serve para consolar o coração das pessoas, daquele a quem Deus ama. Bom, então nós vimos que a fonte da profecia é Deus. A fonte da profecia para a vida do crente é Deus. E Deus, para manifestar essa profecia, muitas vezes, ele utiliza o próprio ser humano para manifestar a sua vontade, o seu querer e a revelação do futuro. Bom, dadas essas informações iniciais, agora vamos responder à pergunta. Então, a profecia que vem de Deus pode gerar confusão para a pessoa que a recebe? A pessoa pode ficar aflita, angustiada, ansiosa com uma profecia que vem de Deus? É o que nós vamos ver agora. A resposta a esta pergunta, meu irmão, minha irmã, é: a profecia que vem de Deus nunca vai gerar confusão, aflição, angústia na vida da pessoa. Porque nós vimos que a profecia serve para quê? Edificação, exortação e consolação. E vemos também, meus irmãos, que Deus não é um Deus de confusão, conforme diz a palavra em 1 Coríntios 14, 13. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, se há alguma profecia que lhe foi entregue, ou entrega a uma pessoa que você conhece, que gerou muita angústia, muita aflição, muita perturbação, certamente essa profecia não é de Deus. A propósito, o apóstolo Paulo,
ele destaca um capítulo inteiro de 1 Coríntios, o 14 no caso, para falar sobre profecia e sobre profetizar, meu irmão. Leia lá. Aí então você diz, irmão Fernando, eu conheço alguém que recebeu uma profecia, ou mesmo eu mesmo recebi uma profecia, através de um irmão, de uma irmã, e gerou a maior confusão na cabeça da pessoa ou na minha cabeça. Eu fiquei com muita aflição, angústia, confusão com aquela profecia que eu recebi. Aí você pergunta, aquela profecia era de Deus mesmo? Vamos então agora lhe ajudar a identificar se a profecia é de Deus ou não. Uma coisa muito importante, meu irmão, a dizer para você, é que a profecia que vem de Deus nunca irá contrariar a palavra de Deus. Se alguma profecia tem algo, alguma informação que contraria a palavra de Deus, esta profecia não é de Deus. Meu irmão, Deus é luz e nele não existe treva alguma, é o que diz a palavra. Então, Deus enviaria uma palavra, uma revelação, uma profecia que colocaria uma pessoa em trevas? Antes, pelo contrário. A profecia que vem de Deus tira a pessoa das trevas e traz para a luz. Ainda quanto à profecia, existem 3 fontes distintas desta profecia. Quais sejam? Deus, o diabo e o próprio ser humano. Quando a profecia vem da parte do diabo, é confusão na certa. E se a fonte da profecia for o coração do homem ou da mulher, certamente haverá confusão. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. Agora chegamos a um ponto muito importante. O ser humano. A pessoa que se diz ser portadora de uma palavra de Deus para a vida de uma outra pessoa ou até de você mesmo. Esse ser humano, ele apresenta características de uma pessoa falível. E aqui, mesmo sendo cristão, nós podemos observar, primeiramente, a imaturidade espiritual de algumas pessoas. Se uma pessoa é imatura espiritualmente, ela não saberá entender, por exemplo, de algo que está recebendo de Deus, de uma profecia que recebe de Deus, de como traduzi-la e entregá-la para a pessoa sem ferir-lhe, sem agredir-lhe e sem afastar a pessoa de Deus. Por causa da imaturidade, muitas pessoas metem os pés pelas mãos. Por causa da imaturidade, muitos cristãos, ao não conhecerem a palavra de Deus mais profundamente, ao não terem uma experiência mais profunda com Deus, ao não terem uma vida de busca de Deus, acabam entregando de uma maneira errada algum recado de Deus. Aí é confusão, é certa. Quanto ainda ao ser humano que está a entregar uma profecia, um outro aspecto que gera confusão são as suas emoções e os seus achismos. No calor de uma reunião, por exemplo, e para fazer respeitar a sua própria pessoa, ela acha que tem que falar alguma coisa da parte de Deus. Mas Deus nada falou. Vai dar problema. Ou a pessoa que está para entregar a profecia, ou uma revelação de Deus, é aquela pessoa que conhece tudo da vida da outra pessoa, então fica fácil dizer dos seus achos, dos seus pensos, como se fosse Deus, mas não foi. Aí nós dizemos que a pessoa profetizou da carne. Vai gerar confusão, certamente. Aí então você diz, está bem, irmão Fernando, então o que fazer quando uma pessoa
um conhecido ou eu mesmo receber uma profecia e aquilo gerar confusão, aflição no coração da gente, o que eu devo fazer? Agora eu vou te indicar um caminho simples para você percorrer e sair da dúvida e louvar ao Senhor. Porque Deus não é um Deus de confusão. Em primeiro lugar, a pessoa então que recebe uma profecia e fica em confusão, em dúvida e aflição, ela deve orar, apresentar tudo aos pés do Senhor, contar tudo para Ele, dizer que está em aflição e pedir ao Senhor, através do seu Espírito Santo, que lhe confirme e lhe informe qual é a verdade, se é de Deus mesmo e o que Deus quer com a sua vida. Primeiro lugar de tudo, então, a pessoa que recebeu uma profecia e gerou confusão, ela deve buscar a Deus, orar, ir direto na fonte e vai ter a resposta com certeza. Um segundo ponto para essa pessoa que recebeu uma profecia e estava em confusão é que ela deve buscar aconselhamento através da vida do pastor ou da sua liderança. Então, o pastor ou a liderança da sua igreja, é aquela pessoa mais experiente, mais estudada nas coisas de Deus, com uma vida de busca do Senhor, de temor do Senhor, de servo de Deus, que certamente terá um conselho da parte de Deus através da sua palavra, que vai certamente lhe tirar dessa confusão toda. E ainda mais importante, este pastor e este líder, ele vai orar com você, vai orar junto com você e buscar de Deus que o seu coração receba orientação, direção e fique em paz. Bom, apesar de ser um rápido estudo, uma rápida informação para você, creio que Deus, através do Espírito Santo, lhe ensinou, lhe mostrou a verdade daquilo que você precisa saber do seu dia a dia, do seu cristianismo. A profecia que vem de Deus nunca gerará confusão para ninguém. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus quer te atrair para Ele. Deus quer que você prove do seu amor, da sua proteção, da sua amizade. Deus quer que você se relacione com Ele. Então, mesmo que você ou alguma pessoa seja alvo de uma profetada, até isso Deus pode usar para que você caia em si e se volte com mais ardor, com mais afinco, com mais seriedade para Ele. Ou seja, meu irmão, eu creio, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Deus utiliza vários meios, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. E eu sei que você é o alvo de Deus sempre. Você é o projeto de Deus sempre. A sua vida é muito importante para Deus sempre. Busque o Senhor, confie nele e Ele fará com o seu caminho se aplane, Ele trará luz para o seu caminho, através da sua palavra, através do relacionamento diário e contínuo com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor te abençoou com o conteúdo deste vídeo. Eu sei que Deus tem o desejo de te instruir, de te ensinar, de te abençoar. Se o conteúdo deste vídeo realmente tocou o teu coração e edificou a sua vida, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho. Mande o link deste vídeo para todos da sua rede social. E mais vidas serão abençoadas por Deus através da sua vida.